Olá, pessoal, boa noite. Sexta-feira, dia 27/3, e os testes doados pela China, aqueles testes rápidos para diagnosticar o vírus chinês, dados para a Espanha e para a Tchecoslováquia, estão dando 80% de erro, tanto para falso positivo como para falso negativo. E tem outra coisa. Dizem que a China está doando esses testes. É mentira. De acordo com o site Terça Livre, o Taiwan News informou que a China, aspas, deu a impressão de que o regime comunista estava doando 150 mil kits rápidos e portáteis para o teste do vírus chinês, quando na verdade eles cobram 500 mil pelo teste. Então não é bem de graça, né? E aproveitando aqui, falando do vírus chinês, o nosso querido presidente, amado presidente Jair Messias Bolsonaro, avisou que os governadores e prefeitos terão que pagar a indenização a trabalhadores que estão parados. Agora eu quero ver o que esse povo do quarentena eterna pode deixar que o Estado cuida da sua vida vai fazer. Essa matéria é do Brasil Sem Medo e, de acordo com Jair Bolsonaro, existe uma previsão na Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT, para cobranças relativas a esse tipo de fechamento. De acordo com o presidente, existe uma previsão na CLT que diz o seguinte, aspas, tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc., que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governo e o prefeito, tá ok? O artigo citado pelo presidente é o 486 da CLT, que relata que, aspas, no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilita a continuação de atividade, prevalecerá o pagamento de indenização que ficará a cargo do governo responsável. Eu acho que a festinha do João Dória e do Bruno Covas, pelo menos aqui em São Paulo, vai ter uma certa responsabilidade porque eles estão achando que é festa. Tanto que eles acham que é festa que hoje o governo de São Paulo, do João Dória, confiscou 500 mil máscaras da empresa M3 que fica na Sumaré. Isso porque a empresa tinha concordado em dar um material para eles. De acordo com a nota da 3M, destaca que ficou surpresa com a ação do governo de São Paulo, uma vez que havia se comprometido a fornecer 120 mil respiradores, máscaras de uso dos profissionais da saúde, ao longo de abril e aprovou a expansão do volume para 500 mil e estavam aguardando apenas a colocação do pedido por conta do governo. Além disso, a 3M diz que aumentou a sua produção e, aspas, tem investido esforços para fornecer a todos dentro de sua capacidade produtiva. É um absurdo o governo de São Paulo, mas não é só o de São Paulo não, de Bahia também fez isso e em Pernambuco eles também fizeram isso. Simplesmente eles entram no estabelecimento e confiscam aquele material. Olha só, quem tem mania de invadir propriedade privada e pegar o que bem entende. Pois é, né? Nada a ver com socialismo. Quem sou eu para falar isso, né? Mas o João Dória, mesmo sabendo do contágio desde janeiro, deixou rolar o carnaval, enfim, fez que fez e agora tá achando que é presidente. Ele diz que as internações graves aumentaram 40% aqui em São Paulo e ele cogita restrição radical. O que seria essa restrição radical do João Dória? Piorar a quarentena, tirar todo o nosso direito de sair, tipo prisão mesmo, tá? A gestão Dória cogita aumentar ainda mais as restrições conforme a evolução da epidemia, aspas. Existe uma gradação. O que estamos fazendo não é o isolamento. Imagina, a gente não pode sair para nada aqui, mas não é o isolamento. É distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, é isolamento domiciliar ou social. E se houver necessidade ainda de apertar mais ainda esse cinto, aí seria o lockdown. E a característica aí é o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nessa situação ainda, mas não sei se estaremos ou não, disse Dória. Como nós não estamos nessa situação se todos os dias
A bênção da prefeitura passa às 4 horas da manhã, com um carro de som falando coronavírus, coronavírus, se mantenham em casa, não saiam de suas casas e lavem as suas mãos. Mas não esqueçam de uma coisa, ontem o João Dória soltou um decreto 64.880, João Dória, governo do estado de São Paulo, aqui, falando que os falecimentos por infarto, derrame, aneurisma, etc., serão classificados como causa indeterminada ou Covid-19, que é o vírus chinês. Inclusive, um médico do SAMU, que não quis se identificar, lógico que não, disse o seguinte: uma vez que o médico do SAMU não fará uma autópsia completa, se for obrigado a emitir o atestado, deverá colocar como causa da morte apenas o que é provável, ou seja, o Covid-19. Dória está superfaturando os números e a gente não consegue entender por quê. Inclusive, hoje, o bonito do João Dória, usando a sua empresa, a Lide, essa construída com dinheiro público, desde que ele começou a roubar lá na Embratur, né? Já tem tempo, pegou dinheiro do BNDES, enfim. Hoje ele fez uma reunião com ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Maia, para discutir os impactos da atual crise no avanço das reformas e cenário político e econômico do país. Segundo o Twitter da Lide, durante a apresentação, Maia destacou que não há um prazo definido para a retomada das reformas pendentes, mas isso não significa que essas decisões serão redirecionadas para 2021. A transmissão foi online e liderada pelo Luiz Fernando Furlan e pelo diretor executivo do Grupo Dória, Lide é do Dória, João Dória Neto, e contou com a participação de líderes empresariais de diversos setores da economia. Isso é um momento, o que eles querem discutir com Rodrigo Maia sobre o que está acontecendo no país? O Maia está em todas, né? Está em discussão de parlamentarismo na Espanha, fazendo papel de primeiro-ministro, está se reunindo com empresários. Que isso, Rodrigo Maia? Pelo que eu me lembro, candidato à presidência e eleito era só Jair Bolsonaro, meu bem, você não estava nisso. Mas se vocês acham que as coisas não podem piorar, pode e pode muito. O PT quer conselhos de ex-presidentes para gerenciar a epidemia do vírus chinês. Sim, todos aqueles que nos roubaram, Fernando Henrique Cardoso, Sarney, Lula, Dilma, enfim, tá tudo aí nesse meio. Olha que beleza, a matéria é do Brasil Sem Medo. Como se não houvesse crise o suficiente, a bancada petista do Senado vai sugerir a criação de um conselho de ex-presidentes da República para, aspas, auxiliarem os presidentes dos poderes a liderarem com a pandemia do coronavírus no Brasil, fecha aspas. É o que argumenta o líder do PT do Senado, Rogério Carvalho, e inclusive foi ideia desse abençoado, tá? A formação aí dessa quadrilha de ex-presidenciáveis aí, de ex-presidentes. Aspas, para junto com os governadores e os presidentes de poderes liderarem a pandemia no Brasil. Isso em função às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro, que questiona o modo eficaz como tem sido aplicado em outros países para evitar o número de pessoas que contraem a doença o tempo todo, fecha aspas, diz o senador petista. Inclusive, teve agora um vereador no Rio de Janeiro, um grupo de vereadores que aumentaram, né, no meio dessa pandemia toda, né, do governo federal está pegando dinheiro de empresas e essa loucura econômica, os bonitos aumentaram os seus salários em 25%, tá? O conselho seria formado por, sentem-se, vou esperar vocês sentarem aí, pegar uma água porque vem, por Lula, condenado e investigado na Operação Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, entre outros crimes. Dilma, aquela que sofreu impeachment, impedida em 2016 por manipular o orçamento e contrair dívidas com bancos públicos para pagar despesas do governo, as pedaladas fiscais. Temer, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Collor, o empichado por esquemas de corrupção, no caso PC Farias, e Fernando Henrique Cardoso e Sarney, que também foi investigado por corrupção. E aí, pessoal, dá para piorar? Não, não dá. A gente não consegue ter um dia de paz nesse país. Juntou PSDB
e PT. Eu acho que o Mandetta, junto com o presidente e os conselhos, conseguem dar conta do recado. Não precisa ter essa formação de ex-corruptos presidentes, ex-presidentes corruptos, né? A ordem é com vocês, a ordem do fator não vai alterar o resultado. Para combater a pandemia, vamos combinar que tem coisa muito errada aí. Tem alguma coisa no apagar das luzes, no fechar das cortinas que está para acontecer. Deixem aqui para mim nos comentários o que vocês acham. Fiquem todos com Deus e até mais.